E eu preciso fazer o quê, pastor Júnior, que você falou? Profetizar. Profetizar, declarar. Declara, profetiza, que aí é uma mudança. Aquilo que estava morto vai ter vida. Aquilo que estava a enfermidade vira cura. Né? O problema financeiro vira ali a provisão. Aquilo que está sempre faltando, que tem escassez, vira abundância. Agora, se ficar só falando na escassez, que aí não tem nada mesmo, aí vai ser cada vez menor, vai ser cada vez pior. Profetiza a bênção, profetiza a vida. Mas o texto, ele fala assim, ó, que não foi somente os ossos, nem a carne, nem a pele e nem o sangue foram suficientes para formar o exército. Mas para que, de fato, o exército se formasse, precisava do quê, pastor Júnior? Ele falou assim, olha, então agora profetiza o Espírito de Deus sobre esses corpos. Corpo sem Espírito de Deus é só corpo morto, mas corpo com o Espírito de Deus é um exército grande e eficaz. E então, se eu, humanamente falando, profetizo e nada acontece, é porque eu estou sem o e eu estou sem o Espírito porque eu não... O que acontece? O que eu faço que eu não tenho o Espírito? Hã? O que acontece, pastor Luiz? Está morto. E aí, irmão, você está vivo ou você está morto? Hã? Eu não escutei. Está vivo ou está morto? Ou tem uns que estão vivos, vamos brincar, vivo ou morto? Quem está vivo? Morto. Né, brincadeirinha? Vivo, morto, morto, vivo. A gente está na igreja, mas a gente está morto. Ah, irmãos, perdão pela palavra, mas é a verdade. A gente está na igreja, mas a gente está morto. O espírito está morto. Não tem vida. Aí tudo na sua vida, me perdoa pela palavra, é uma merda. Me perdoa por falar isso, mas é isso. Nada dá certo, nada. Tudo que você põe a mão não vai para frente. Ah, mas eu profetizo, eu falo, isso, mas você não vive uma vida no Espírito. O Espírito não está agindo em você. E a palavra fala assim, ó, em João 14,16. Jesus falou assim, e eu, vamos lá, Will, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. E o Espírito da verdade, que o mundo não pode, porque não o, nem o, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará com... Irmãos, não é minha palavra, não sou eu que estou falando. Vamos ler de novo. Então, se até hoje você tinha uma vida ruim, uma vida que não tinha produção, que você colocava a mão e nada dava certo, você fala, então, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. A partir de agora, eu tenho que ter uma vida produtiva. Eu preciso ter uma vida que produz. E para eu ter uma vida que produz, eu preciso ter e o Espírito já nos foi dado. Vai lá no 17, o Will, por favor. O Espírito é da mentira, então? Então a mentira tem que sair? É o Espírito que o mundo não pode, porque o mundo não nem o. Aí a palavra fala assim mesmo, como que é aquele versículo mesmo? Transformai a vossa mente, como que é? Renovai a vossa mente, como que é?
Quem sabe? Pela renovação que o mundo vive daquele jeito. Mas se a nossa mente ela é Não é esse não. É Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso, para que experimenteis a perfeita vontade de... Vamos ler de novo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu só consigo isso pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque aí eu vou ler a palavra, eu vou ter entendimento da palavra, a minha vida vai ser uma vida transformada. Aí aonde eu vi a derrota, agora eu só vejo bênçãos. Agora eu só vejo vitória. Aleluia. Então a gente precisa, irmãos, sair daqui hoje, terça, quinta, sair do culto com a nossa mente cheia, com o nosso coração transbordando, chegar na segunda-feira e lá na palavra, o pastor leu isso aqui, então peraí, deixa eu ler de novo, e aí eu vou trazer isso para dentro de mim, e aí eu vou trazer isso para a minha realidade. E aí a música que a gente cantou na igreja, o Eu Declaro pelas ruas, é aonde eu for andando, aonde eu for olhando, tudo que eu for fazendo, eu vou declarando a palavra. Qual palavra? Aquela que eu li. Só que eu não leio a palavra. Eu não tenho uma vida do Espírito Santo. Eu não tenho intimidade. Tem uma música que fala, né? Eu não quero religiosidade, eu quero intimidade. O Senhor, Ele procura os verdadeiros que o adoram em espírito e em... Vocês têm a palavra na boca, mas não colocam em prática. Aí a hora que vem uma situação financeira difícil, eu vou olhar para aquela situação financeira e eu vou falar assim, olha, hoje está desse jeito, mas eu declaro a abundância sobre a minha casa. Não estava no script isso, mas vou contar. Um testemunho. No final de 2021, foi? No final de 2021, passamos pela pandemia, estou falando minha casa, tá? Passamos pela pandemia, todo mundo ali, o Júnior ainda, né, em 2020 ainda trabalhava na Tapete, e aí ele saiu da Tapete, já contou esse testemunho, né, para a gente começar a trabalhar junto. Então, assim, irmãos, pensa que nós estávamos vivendo segundo a vontade de Deus. Porque ele não saiu da Tapete assim, né, vou sair hoje e acabou. Não, foi tudo orado, foi tudo, né, tudo o Senhor ali conduzindo. Saiu da Tapete, conseguimos comprar a nossa segunda casa. Estava assim, só vivendo milagre atrás de milagre. Sabe, quando você está assim, só vivendo milagre atrás de milagre? Alguém já passou por isso? Então, estava bem nessa vibe assim, só de coisa boa. Quando, aos meus olhos, tá? O meu conhecimento. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito certa em tudo, financeiramente, falando agora. Então, assim, comprei uma caneta. Não sou a pessoa da planilha, mas tenho tudo marcado, tudo certinho. E aí, na minha mente, estava tudo perfeito. Estava vivendo a dispensação da graça. Nossa, que maravilha, né? O Júnior saiu da Tapete, estamos trabalhando junto, compramos a nossa casa, glória a Deus.
Só que não. Só que não. Em dezembro, a gente foi num congresso, eu, minha mãe, o Júnior e a minha sogra, lá em São Paulo, com a pastora Bianca, e a palavra era aquela assim, Isaías, eis que estou fazendo uma coisa nova, mas você não vê. Amém, recebi a palavra, falei, não, já estou vivendo tanta coisa nova, né? Glória a Deus por isso. Mal sabia eu o que era o novo de Deus para mim, irmãos. Bem na área que eu era controlada, assim, ó. Chegou dezembro, isso eu ouvi essa palavra no meio de dezembro, mais ou menos. Quando foi na semana do Natal, eu recebi uma ligação. Eu recebi uma ligação da gerente do banco, do Itaú. E aí eu falei para ela assim, ó, nossa, eu não sabia de tudo isso. Não sabia que estava nessa situação, porque, de verdade, eu não acompanhava, assim, né, a conta, não ficava olhando aplicativo, nada dessas coisas. Porque a minha conta era da Caixa, antes. E aí, quando o Júnior veio, então a gente começou só a usar a conta do Itaú, que era conjunto. E aí a gerente não conseguiu falar com ele e ligou para mim. E ela me falou a situação que estava. Irmãos, eu entrei num desespero. Falei, Senhor, o que eu vou fazer? E eu achando que estava tudo bem. Faltava alguns dias para o Natal. Aí eu, né, entrei no desespero, quase matei ele, né? Que na hora da ira, né, você fala, o que você fez isso e não me falou nada? Por que você não me falou? Por que você não protegeu a nossa família? Olha eu, que louca. Falei para ele. E aí, irmãos, eu falei assim, não vou falar nada para o meu pai, porque se eu falar isso para o meu pai, acabou, né? Estraga Natal da família, já não tem clima, vai virar aquele voodoo, né? Porque, sabe, né? Quando vocês contam assim, alguma coisa que não era hora, eu decidi que eu não ia contar. E fiquei bem quieta. Porém, minha mãe, né, nada se esconde da minha mãe, né? Não tem como esconder nada da minha mãe. Ela só de olhar, ela já fala assim, por que você está tele? O que aconteceu? E ela já sabe o que aconteceu. Detalhe, ela já sabe. Então, nunca tem como você esconder nada, porque ela já sabe. E aí eu fui e falei para ela tudo o que estava acontecendo. E falei para ela assim, não vou contar nada para o meu pai, porque senão ele vai, né, vai ficar desesperado e vai falar para mim assim, vende a outra casa, que é a casa onde a gente trabalha. Ele ia virar para mim e falar assim, vende a casa, minha filha, você quer pagar? Vende a casa, paga lá, e depois você compra outra, você vai trabalhar na sua casa. Era isso que ele ia me falar. Só que ele não sabia que quando foi para a gente comprar essa segunda casa, eu orei. Eu fiz um voto com Deus. Que se o Senhor abençoasse a nossa vida, que a gente não precisasse vender a fábrica, né, aí eu fiz um voto com Deus. E assim o Senhor fez. O Senhor me honrou e eu também honrei no voto, porque eu estou aqui hoje. E aí, eu não queria me desfazer da casa da esquina, que é onde a gente trabalha. Então, isso para mim era impossível. Não, isso era inegociável, eu não ia fazer isso. E aí eu comecei a entrar numa crise de pânico, de medo. Sabe quando você vai dormir, você fala assim, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho como fazer isso pelas minhas forças. Eu não consigo, humanamente falando. Porque era assim, era coisa... Eu não vou saber falar em reais agora, né? Porque era muito. Sabe quando você não paga o cartão de crédito e vai criando juros? Então, assim, desde agosto, né? Acho que era mais ou menos isso. Desde setembro, mais ou menos, que ele tinha se descontrolado do cartão de crédito, né? E aí, foi criando aquele juro. Quando foi ver, era um juro que jamais dava para pagar. Você olha e fala assim, não... Eu falei, não tem nem como eu negociar isso aqui. E eu tenho uma conta com meu pai, no Bradesco, junto com ele. Quem controla a conta é ele. Falei, pronto, se meu pai souber disso, se vir alguma coisa no Bradesco, aí lascou, aí ele vai me matar.
Aí acabou para mim, né? Porque decepcionar meu pai é o fim, né? Tão bonzinho, faz tudo para mim, né? Chegar e dar uma dessa nele ia rasgar o coração dele. E aí eu comecei a ficar para mim, sabe? Eu puxei para mim. Eu ficava, meu Deus, o Senhor precisa arrumar essa situação. Deus, eu não podia nem ver o Júnior na minha frente, irmãos. Eu não podia, de verdade. Eu olhava para o Júnior e minha vontade era falar para ele assim, Júnior, some. Porque na minha cabeça, ele era o culpado. Porque a gente comprava muito estoque. A gente fazia muito estoque. O leite condensado estava na promoção, então eu ia lá e comprava 5, 6 caixas. Só que nós estávamos numa pandemia. Eu vendia bem? Muito. Estava vendendo muito bem. Mas não tinha gerenciamento do dinheiro. Porque aí, quando ele veio para trabalhar com a gente, né, junto, a gente trabalha junto, então a gente dividiu. Você fica com essa função e eu fico com essa. Então, aquilo que eu fazia, falei, bom, né, ele vai administrar bem também agora, né? Mas quem que era administradora? Eu. Eu que passei a bola, né? Então, a culpa era só dele? Não, a culpa era minha também. Porque eu que dei na mão dele. Ele não tinha feito isso, não fazia isso. Então, a responsabilidade era minha. E eu entrei no desespero. Eu entrei de verdade num desespero. Eu não conseguia dormir. E a gente estava aqui no final do ano, em dezembro, na campanha do Jeová Jirê. Né? Todo final de ano a pastora faz a campanha do Jeová Jirê. E nós estávamos nessa campanha. E aí a gente tinha que subir aqui em cima para cantar e tinha que cantar aquela lá. Da provação, que nós cantamos domingo. Se o azeite e a farinha faltar, se a minha força se esgotar, Deus proverá. Eu precisava cantar essa música aqui, porque a pastora só queria essa música. Então eu precisava cantar. Cantar. Eu cantava. Eu cantava assim e falava, meu Deus, mas e a minha situação? Senhor, olha lá em casa. Sabe aquela música? Passa lá em casa, Jesus. A minha cabeça era essa. Até um dia que eu estava, e tudo de ruim acontecendo, irmãos. Fiz Natal, fiz Ano Novo, fiz assim, já tinha vendido, eu tinha que produzir, eu tinha que fazer. Aquele acho que foi o pior final de ano para mim. Deixa eu só falar para os irmãos para eles entenderem o que aconteceu. Eu saí da Tapete, então tinha a minha ele rescisão. vai se justificar. Não, é o que eu já falei em pregação. E aí o que aconteceu? Entrou um dinheiro que ia suprindo. E a gente comprava muito com cartão de crédito. Só que o que aconteceu? As coisas subiram na pandemia. E nós não revisamos o que? O nosso preço. E aí, quando nós apuramos no fim do ano, nós estávamos com um lucro num bolo de 20% a 30%. Ou seja, não tínhamos mais... E aí, depois que nós compramos a casa em setembro, não tinha mais aquela reserva que supria, que cobria o cartão, que cobria a conta, e ia indo. Aí não tinha mais, porque nós demos na casa. E aí foi onde nós sentimos. O 30% fez efeito. Onde o 20%, 30% de lucro em uma mercadoria fez o efeito. E aí que estourou tudo em 3 meses. E aí estourou a bomba. E aí eu comecei a criar dentro de mim. Eu fiquei muito mal. Eu não conseguia dormir. Eu não conseguia ter paz. Sabe uma pessoa que não tem paz? Eu não tinha paz. A minha vida era o tempo inteiro. Senhor, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Senhor, me abre uma luz. Senhor, me mostra. Senhor, abre a janela do céu. Derrama sua abastança aqui. Me manda dinheiro. Me manda cliente. Eu orava assim. Falava, Senhor, eu preciso sair dessa situação sem o meu pai saber. Eu orava desse jeito. Eu comecei a entrar numa crise de ansiedade. Que eu estava deitada, dormindo. Eu acordava com o coração batendo assim, ó. Alguém já sentiu isso? Eu acordava com o negócio aqui na garganta, assim, batendo. Só que eu não sabia que isso era crise de ansiedade. Porque eu nunca tinha ouvido falar, assim, ouvi falar de alguém que tinha crise, mas não sabia os sintomas de uma crise de ansiedade. E aí teve um dia que eu falei assim, Deus, eu acho que eu estou infartando. Eu acho que eu estou com algum problema no coração, né? Porque não tem
explicação isso. Estou dormindo só que o problema na minha mente era o tempo inteiro isso. Como que eu vou resolver isso? Eu só pensava isso. Eu só via isso. Eu não conseguia ter alegria em nada. Nada. Se alguém chegasse e falasse alguma coisa boa para mim, legal. Eu não tinha alegria. Eu estava vivendo um momento que eu não tinha alegria. Eu só vivia na preocupação. Como eu vou resolver isso? Como eu, Jussara, vou resolver isso? Aí teve um dia que eu ouvi uma palavra do pastor André, na hora do almoço, pastor André lá de Ribeirão, porque, sim, irmãos, a gente ouve palavra o dia inteiro, a gente ouve música o dia inteiro, ouve louvor o dia inteiro. E eu tinha ouvido uma palavra, e aí o pastor falava sobre profetizar, sobre olhar a situação e declarar bênçãos, não sei o que lá. E aí eu estava na fábrica e fui para minha casa. Aí eu cheguei em casa e falei assim, Senhor, olha para mim, né? Senhor, olha para mim, olha essa situação que eu estou vivendo. Me dá um escape, me dá uma saída. Muda a minha visão, eu preciso enxergar coisa boa. E aí eu estava deitada, detalhe, hein? Eu estava deitada na rede. E aí, não, antes de estar deitada na rede. Isso foi numa sexta-feira. Numa sexta-feira, na hora do almoço, eu ouvi essa palavra e fui para minha casa. E na minha casa eu estava, assim, febril, eu estava estava assim, meio gripada, sabe? Eu achava que era gripe. E aí fui para casa, tudo, e aquela sensação de dor no corpo, dor de cabeça, tudo isso foi aumentando. E aí a febre foi aumentando, e aí as dores na perna foi aumentando, a dor no corpo foi aumentando, e foi. Até que aí passei a sexta-feira, né, à noite, ruim, bem ruim. No sábado de manhã, a Laís foi lá em casa, fez um teste de Covid, e eu estava com Covid. E aí, eu não ia poder mais trabalhar. E até então, né? Até então não, porque hoje ele também não confeita bolo ainda, viu, irmão? Ainda. Ele não confeita ainda. Eu tinha um sábado para trabalhar. E aí eu estava sem dinheiro, não podia ficar sem trabalhar e estava com Covid. O Senhor permitiu, o Senhor me fez ficar doente. Porque só nessa situação que eu não poderia fazer nada com as minhas mãos. E aí, passou-se o final de semana. Quem estava cuidando de mim? O Júnior. Porque meu pai e minha mãe não podiam, né? Senão eles iam pegar também. E aí o Júnior cuidando de mim. E o Senhor me fez entender que eu precisava, que nós era dois juntos. Eu precisava dele. A gente andava junto agora. A gente era uma só carne. Na alegria ou na tristeza. Na bonança ou na escassez. E aí eu precisava liberar perdão. Amém, Senhor. Vamos colocar, né, os frutos do Espírito à mostra. O Senhor nos traz situação para ver se a gente realmente vive a luz da palavra. E aí, na segunda-feira, as crianças não estavam em casa, eu estava ficando com a minha mãe, só estava nós dois. Ele saiu para resolver as coisas das crianças, da escola, rematrícula, enfim. E eu fui deitar na minha rede, lá no fundo. Fiquei deitada, não podia fazer nada. E tinha um galo que pulava da casa do vizinho no meu quintal. Todo dia esse galo pulava lá. E não tinha nada no meu quintal para esse galo pular lá. Não tinha nada no meu quintal. Tinha só o cachorro que era bem pequenininho. E aí eu deitada na rede, eu falei assim, gente, como esse galo grita, como esse galo fala alto, fica cocorejando, porque era bem alto e ardido. Sabe aqueles galinhos pequenininhos? Parece que eles têm mais força, né? E ele cacarejava horrores de alto. E aí eu falei assim, gente, eu falei isso, deitada na rede, sozinha, porque eu converso sozinha. Aí eu falei assim, gente, eu não coloco nem água para esse galo, o que ele vem pular no meu quintal? E aí eu ouvi assim, o galo não depende de você. Eu ouvi, o galo não depende de você. Eu estava deitada na rede, a rede é
A porta fica para trás, assim. Eu olhei para trás, que eu falei, o Júnior chegou, né? Eu olhei para trás e não tinha ninguém. E aí eu entendi que não era qualquer um que estava falando comigo, né? Eu estava tendo o direito de ouvir a voz de Deus. E aí o Senhor falou comigo. Assim como o galo não depende de você, não vai ser pela sua força, mas vai ser pelo meu poder. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, de verdade, eu comecei a chorar, deitada na rede. Só de lembrar eu já quero chorar, né? Porque é assim, as experiências que a gente tem com Deus é assim. Falei, gente, como que um galo vai falar comigo? Olha, o galo, né? Através do galo, Deus usou a mula, agora também usou o galo. E eu comecei a ouvir. O Senhor começou a falar comigo que não era pela minha força, não era sobre mim, que a partir de agora, então, eu precisava depender de Deus. Ah, mas eu achava que eu já dependia, irmãos. Olha, porque você ter seu negócio próprio é você depender de Deus todos os dias, não é, Diomar? A gente depende de Deus todos os dias, não é? Quem tem seu negócio próprio aí? Todo dia. Então eu achava que eu já estava vivendo na dependência. Só que não. Deus queria me levar a um nível mais profundo de dependência. De colocar de verdade na prática. De olhar tudo à minha volta e falar assim, por mim não é nada, mas para Deus. E aí eu precisei colocar em prática a palavra. Aí eu fui contar para minha mãe, né? A experiência, a bobinha. Aí eu fui contar para minha mãe, ela falou assim, pois é, o que você está esperando para começar a profetizar sobre o Vale de Ossos Secos? Irmãos, não é fácil você profetizar sobre aquilo que você está vendo. Não é fácil você profetizar dinheiro na escassez. Não é fácil você profetizar saúde na doença. Não é fácil, humanamente falando, você profetizar vida num ambiente de morte. A gente é muito pequeno, mas o nosso Deus é grande. A nossa mente é muito limitada. A gente fez uma dinâmica aqui no culto de mulheres, terça-feira, sobre o copinho, sobre os pensamentos. Quando a gente começa a olhar para o nosso tamanho, a gente se enxerga um nada. A gente olha e fala assim, meu Deus, eu não vou conseguir sair disso. Essa situação vai acabar comigo. Mas quando eu paro, eu lembro do Deus que eu sirvo, da palavra que eu ouvi, da palavra que eu li, eu começo a transformar o ambiente que eu estou vivendo. É isso. A gente precisa começar a transformar o ambiente que a gente está vivendo. A gente precisa parar de vir na igreja, ouvir uma palavra e sair daqui como se nada tivesse acontecido. A gente precisa tomar posse das bênçãos que Deus já nos deu. A gente precisa sair daqui cheios, convictos que a gente vai enfrentar uma segunda-feira, mas que nessa segunda-feira eu tudo posso, porque eu tenho um Deus, um Deus que me dá força, um Deus que me fortalece, um Deus que é sobre mim, um Deus que me cuida, um Deus que me guarda, um Deus que me protege, um Deus que me dá aquilo que eu peço. A gente precisa colocar em prática. E a gente só coloca em prática quando a gente tem fé.